Bem, para conversar com a gente sobre a intolerância, esses casos de intolerância, especificamente contra homossexuais, está aqui no nosso estúdio o Eduardo Cardoso, que é da CADES, a Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual da Prefeitura de São Paulo. Bom dia, Eduardo. Obrigada pela sua presença aqui. Você acredita que por conta de não haver um crime tipificado no Código Penal, que estabeleça mesmo uma pena específica para quem assume uma atitude homofóbica, isso acaba causando uma sensação de impunidade e até mesmo levando com que esses casos se tornem mais frequentes? Acho que sim, eu acho que provavelmente na cabeça dessas pessoas que agridem, né, seja lesão corporal ou mesmo com um xingamento, elas entendem que a homofobia realmente não pode ser levada à delegacia, né, como outros atos. Então o que as pessoas fazem é se sentirem completamente preservadas, né, ao fazer isso. Mesmo aparecendo, você viu neste caso, por exemplo, as pessoas não se preocupam mais onde elas agridem, se tem pessoas perto ou não. Então, acho que principalmente a falta de algo que faz com que essas pessoas pensem, né, mesmo moralmente, que é complicado ser homofóbico hoje no país. Agora, os casos, né, de violência contra homossexuais, eles têm aumentado ou eles têm sido mais noticiados? Com certeza mais noticiados. A gente, na coordenadoria, no nosso Centro de Combate à Homofobia, que é um serviço da gente, exatamente para prever, tentar prever ou então fazer com que essas pessoas tenham algum tipo de punição, a gente percebe que isso é diário. E os vários tipos de homofobia, né? Não é só bater numa pessoa, lógico que matar uma pessoa é muito complicado, totalmente errado. É o extremo, né? É o extremo dessa homofobia. Mas essa homofobia acontece diariamente em vários espaços. É que a mídia hoje divulga mais. E isso nos ajuda a entender ou então passar para as pessoas o que é errado. A sorte é que a gente tem um país que não gosta de estar politicamente incorreto ou então que Eduardo, não perceba quem são as verdadeiras vítimas. Eduardo, eu queria, a minha pergunta é a seguinte, é o Luciano fazendo a pergunta para você, como é que você vê, ou como é que as entidades veem, por exemplo, esse tipo de crime numa cidade, numa região, por exemplo, da cidade de São Paulo, que é tida como mais aberta à expressão, né, homossexual, onde você vê casais, por exemplo, e aí, ao mesmo tempo, você tem, onde é mais aberto, você tem atos tão contrários, assim, tão violentos, né? É uma contradição que preocupa. Sim, preocupa bastante. A gente tem, as pessoas vão mais para esses lugares, frequentam mais esses lugares e esse é como se aumentasse um alvo, se você pintasse um alvo nas suas costas e quanto mais você está presente, mais tem um grupo aí que não consegue segurar essa sua homofobia, essa sua raiva, aumenta-se a raiva e eles vão lá bater nessas pessoas. O que a gente faz é tentar sensibilizar o máximo possível dos órgãos públicos que são próximos da gente, que são do município, tanto do município e do estado, e aí falar então com essas pessoas para que consigam acolher essa pessoa bem, a pessoa que sofre esse tipo de agressão e incentivar as pessoas a fazerem denúncia. Quando a mídia vem e coloca um caso como esse para a gente já sabe onde ir buscar e tudo mais. Mas tem algumas pessoas que não nos procuram mesmo sofrendo qualquer tipo de homofobia. Ô Eduardo, você falou aí sobre, sobre as entidades públicas, sobre as autoridades. O que organizações, entidades como a sua, têm feito para que realmente as autoridades se mobilizem em relação a isso? Porque como a Ana Paula citou aí, não é crime, né? Então o que poderia ser feito a favor dessas pessoas e como as organizações agem para proteger as pessoas dessas agressões? A gente faz bastante capacitação e sensibilização das pessoas que trabalham no município, né? Então, desde da Guarda Civil Metropolitana, que é um trabalho que a gente já faz há bastante tempo, e também o pessoal de postos de saúde ou qualquer outro tipo de funcionário público. Sensibilizar essas pessoas para a diversidade sexual. A gente não pode esquecer que antes de você ser funcionário público, você também é um ser humano e aí você também tem que ser sensibilizado. Isso ajuda com que a discussão sobre a diversidade sexual, sobre que não é ser errado ter uma orientação sexual diferente da heterossexual, leva para suas casas, para os seus amigos e tudo mais. Então, falar com esses órgãos para que esses órgãos tenham cada vez mais sensibilidade para receber essa população da melhor maneira possível, né? E não
produzir ou reproduzir uma outra homofobia dentro desses órgãos. Né? Pois é, Eduardo, você disse que muitas vítimas de agressão acabam não indo à delegacia para registrar as ocorrências. A polícia está preparada para receber esse público, essas vítimas, né, nesse tipo de crime específico, casais gays que são vítimas de violência e geralmente são assim casos de extrema covardia, né? Sim, é. Então, o que acontece? Na Guarda Civil Metropolitana, a gente já tem este grupo bastante sensibilizado. Com relação à polícia também, a gente tem alguns espaços que já estão mais sensibilizados e tem até mesmo a DECRAD, que é a Delegacia de Crimes de Intolerância, né, aqui na cidade de São Paulo. Infelizmente, que só funciona de segunda a sexta-feira, no horário, que diria, comercial. Mas estão preparados, sim, hoje mais do que antes. Eu acho que a gente também tem que ter consciência de que muita coisa mudou. Essas pessoas também veem mais, sabem mais sobre a diversidade sexual, orientação sexual, identidade e expressões de gênero. Então, fica mais fácil para essas pessoas receberem sim. Então, elas estão preparadas. Por isso que a gente pede tanto para que as pessoas entrem em contato e façam as suas denúncias, seja de que maneira for, né? Ou ali na região central ou nas outras delegacias também, e a gente sempre está ali à disposição. Bom, Eduardo, muito obrigado pela sua participação Obrigado, aqui no Edição das 10. Um bom dia para você. Obrigado.